Estimadas comunidades da ISLB, irmãs e irmãos na comunhão em Cristo. 31 de outubro, dia da Reforma, data oportuna para lembrar e entender melhor o que significa dizer eu sou evangélico luterano, eu sou evangélica luterana. O que significa, em 2016, no contexto brasileiro, assumir-se como membro de uma igreja originária da Reforma? O tema da ISLB neste ano nos ajuda a dar a resposta. Pela graça de Deus, livres para cuidar. Graça, de que graça estamos falando? Livres, de que liberdade estamos falando? Cuidar, como podemos cuidar em nome de Deus? A grande aflição de Martim Lutero foi: como eu posso merecer o amor de Deus? Lutero clamava: meu Deus, a igreja ensina que eu vou merecer o teu amor somente se eu não pecar, mas meu esforço para não pecar é em vão. Se não pratico o pecado, meus pensamentos estão tomados pelo pecado. Nessa aflição, qual foi a descoberta de Lutero? Estudando a Sagrada Escritura, Lutero descobriu e entendeu o que o apóstolo Paulo tão bem compreendera. Pelo nosso esforço, jamais vamos merecer o amor, o abraço e o perdão de Deus. Deus é que veio até nós em Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e filhas. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Lutero conclui com o apóstolo: isso que Deus fez por mim e por ti, por nós, em Cristo, nós acolhemos por meio da fé. E essa aceitação torna-nos pessoas agradecidas e livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Lutero redescobriu o inverso do ensino da sua igreja na época. Não são as nossas obras e a nossa aparente vida sem pecado que nos fazem merecer o abraço de Deus. É Deus quem nos abraça, nos perdoa diariamente e nos livra do sentimento de culpa, tornando-nos livres para cuidar de nós, de quem está ao nosso lado, de toda a criação. Pela graça de Deus, somos pessoas livres para cuidar, porque somos livres a partir da graça de Deus. Cuidamos. Alguns exemplos desse cuidado. Lá na nossa comunidade, a graça de Deus nos capacita e nos movimenta para colocarmos os nossos dons a serviço de Deus. Paulo já disse, podemos coordenar, ensinar, visitar, cantar, administrar, intermediar, contribuir financeiramente, promover formas de carregar as dores em conjunto. Em uma frase, a graça de Deus afirma que a comunhão entre gente é possível. Como podemos cuidar na nossa sociedade? Navegando pelas redes sociais, constato que diálogo e mediação são experiências raras. Vivemos momentos de muito confronto, vivemos tempos de extrema polarização religiosa e política. Crescem assustadoramente os gestos de intolerância, agressividade e violência. As diferentes manifestações de rua e as redes sociais o atestam. Nesse contexto, como evitar o confronto pelo simples confronto? Quem ganha ou lucra em uma sociedade polarizada? Tenho insistido que hoje dialogar é resistir a essa lógica do confronto. Por quê? Porque a democracia no Brasil é frágil, está ferida. Historicamente, tivemos uma sistemática fragilização das instituições sob as quais a democracia se sustenta e é promovida. Democracia não é só um sistema de governo, mas, acima de tudo, uma forma de cidadania. O cuidado para o qual a graça de Deus nos chama neste contexto de desgraça passa pelo nosso cair em si, como o filho pródigo que caiu em desgraça depois de abandonar a casa do pai. Partidos políticos precisam cair em si.
A classe política precisa cair em si, todos precisam cair em si para romper com esta lógica perversa que nos colocou em confronto, dividiu, isolou e fragilizou. Porque somos movidos pela graça de Deus, não podemos perder, enquanto cidadãos e cidadãs protestantes, o horizonte do cuidado com a justiça social. Deus mesmo nos quer ver envolvidos lá na nossa cidade, para que as leis e os recursos promovam vida, defendam os fracos, respeitem a criação. Dia da Reforma. A ISLB é fruto do movimento da Reforma. Somos evangélicos e evangélicas de confissão luterana nesse imenso país, nosso Brasil. Pela liberdade da fé, do amor e da graça, Deus nos impulsiona para ações de cuidado. Essa é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Pela graça de Deus, livres, sim, livres, mas livres para cuidar. Que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e guie os nossos passos em Cristo Jesus. Amém.